Boa tarde a todas e a todos. É uma imensa satisfação e, ao mesmo tempo, um desafio falar neste auditório e com esta composição. Mas o que me anima é que, como filho de pequeno agricultor, desde os 14 anos, comecei a militar no movimento comunitário de base, lá no interior do Rio Grande do Sul, depois no movimento operário, e foi a escola política que eu tive, porque a política a gente não aprende na escola, a política a gente aprende na ação. E também o que me anima estar aqui é que desde uns 2 anos, que a gente teve a oportunidade de estar no Diese em São Paulo e ver o surgimento dessa ideia, a maturação, o debate sério, para que não seja mais um simples evento, E, de outro lado, também, há uns 3 anos, eu acompanho pela CNTE a pauta de 40 sindicatos da área de educação, e a gente tem escrito 3 cadernos, dialogando exatamente nessa ideia de que ninguém ensina ninguém se não dialoga com... E também estou participando de uma iniciativa da Escola do Judiciário Sem Toga, discutindo a especificidade do trabalhador público. Então, há uma série de iniciativas, e que eu creio que a ideia da escola que trate da ciência do trabalho é uma ideia auspiciosa. Há mais de 150 anos, um alemão chamado Carlos Marx, jovem ainda, escrevia uma carta à Associação Internacional do Trabalho porque ele não podia participar daquela reunião. E dizia o seguinte: só a classe operária pode converter a ciência de dominação de classe numa força popular. A ciência só pode desempenhar o seu genuíno papel na República do Trabalho. Acho que essa frase é pequena, mas poderia resumir um enorme debate. E tem tudo a ver com aquilo da inversão que a proposta do curso Bacharelado em Ciência do Trabalho tem. Porque nós somos filhos do iluminismo. Cogito ergo sum. É imaginar que a ideia cria o real. E quando, desde os antigos pensadores gregos, como o filósofo Anaxágoras, dizia que o homem pensa porque tem mãos. Essa inversão é fantástica. A primeira atividade não é pensar, é sobreviver. Tanto que o animal sobrevive pelo instinto, ele não pensa, reage pelo instinto. Então, esse contexto que me parece a pertinência, não só a pertinência, algo que se coloca como necessário. Aqui estou com o secretário, o presidente do Sindicato dos Psicólogos, Algo que é necessário do ponto de vista da estrutura da personalidade, significa que, se não se completa, aquela estrutura fica defasada. Então, os 2 séculos e alguma coisa de dominância da sociedade que nós temos, há uma inversão que não resolveu o problema sequer da classe dominante. A classe dominante hoje, no mundo, está num nó. Criou um enorme problema e não sabe como resolvê-lo. E a conta, uma vez mais, está sendo cobrada à classe trabalhadora. O título da conferência, quando a gente dialogou com Ana, e eu agradeço muito, Ana é muito competente, é toda hora dialogando. Também aproveito para agradecer aqui a acolhida do Diese, com o Carlindo, nome lindo, Carlindo. E quando a gente começou a pensar essa ideia, eu acho que o título nada mais expressa que o tempo que a gente vive. E é um tempo que se agudiza hoje, mas que pensadores como Viktor Frankl, um psicanalista austríaco que
que viveu no campo de concentração, e ao sair do campo de concentração, ele escreveu um livro que marcou muito a minha adolescência, chama O Sentido da Vida. E uma das coisas que ele diz num outro escrito, e que eu li isso não num livro dele, mas numa síntese de um jornalista no Rio Grande do Sul, famoso até porque ele era jornalista de guerra, mas depois entrou numa briga, matou alguém e foi preso durante muito tempo, Flávio Alcaraz Gomes. A gente tem que citar a fonte, né? O Viktor Frankl, num texto dele, dizia que havia 3 situações que geravam vida provisória e em suspenso. Quem entrasse num campo de concentração não sabia bem por que entrava, não sabia quanto tempo ficaria, se lá ficaria, se sairia ou se nunca mais sairia. 1 minuto pode durar uma eternidade. Aqueles que eram acometidos de tuberculose e que eram segregados da sociedade e quando iam no sanatório também não sabiam quanto tempo lá ficariam e se voltariam. E o terceiro é o desempregado, isso em 44. E o que é, então, a situação psicossocial, antropológica, humana de insegurança, senão a impossibilidade de prever além do amanhã? Eu ia trazer e me esqueci, trouxe uma série de materiais, eu vou citá-los aqui, que deixei aqui com o Carlindo e vou mandar para a escola, exatamente desse diálogo que a gente vem aprendendo do campo da pesquisa, da academia, do campo do trabalho. Eu me preocupei em fazer uma análise de como os jovens da classe trabalhadora, do andar de baixo, percebem a visibilidade do futuro. E dei a este DVD, que tem 50 minutos, de 20 horas de gravação, o título Juventude com vida provisória e em suspenso. Eu estou vendo aqui pessoas de uma geração um pouquinho à frente da minha, quem sabe 5 anos, etc. Mas a geração da gente, vou me incluir nela, tendo nível médio ou em qualquer curso superior, a gente tinha absoluta certeza de que tinha o longo prazo. E o que era o longo prazo? Podia planejar 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, é o meu caso, 3 filhos. Tinha certeza que um dia teria a sua casa própria e não vivia um inferno de pagar aluguel. E teria certeza que atrás dele teria um conjunto de direitos defendido por uma instituição chamada sindicato, partido político, enfim, direitos assegurados por uma organização da sociedade do trabalho. E isto gerava uma segurança extraordinária. Mesmo o trabalhador de andar de baixo, assalariado, com o conjunto de direitos. A minha geração é que perdeu esse direito da estabilidade. 10 anos de casa, para demitir alguém, seria um custo enorme ao capital e, portanto, era uma garantia de programar o longo prazo. O tempo de insegurança e a educação para a insegurança, eu quero falar isso, né? É o tempo maximizado a partir dos anos 80. No curto diálogo, rico diálogo com o Carlindo, ele mostrava o trabalho que o Diese fez com mais de 2.000 pessoas ao longo das conferências sobre a reestruturação produtiva, né? Aí a reestruturação produtiva é que começa a vingança do capital contra o trabalho. E é que começa para o trabalhador o purgatório da vida provisória em suspenso. Se vocês passarem a geração, já da minha geração, os filhos da gente, têm faculdade, têm mestrado, mas cada vez menos têm trabalho seguro. E, então, este é o contexto que o Diese, diria auspiciosamente,
busca criar um espaço para entender. O campo do conhecimento é um amplo campo. O ser humano conhece porque tem que comer, né? E por isso que analfabeto não é sinônimo de ignorante. Analfabeto apenas é aquele que não domina as letras, o que é um grande limite hoje. Mas, durante séculos, a humanidade produziu conhecimento, né? Produziu ciência, inclusive, né? No trabalho. Então, um autor como Thompson tem na categoria a experiência como uma categoria central da vida humana. A cultura, né? Que vem de cultivar a terra. E aí vem culto, né? Que cultivou a cabeça. E aí vem colonizado aquele que cultiva a terra do patrão. Ou aquele que pensa com a cabeça do patrão. Então, uma escola de ciência do trabalho tem várias facetas. Ela tem a dimensão de entender a natureza do trabalho e por que o trabalho é um direito e é um dever, e por que o trabalho é um princípio formativo, e como historicamente o trabalho degrada o homem em vez de construí-lo. Mas tem também a tarefa de descolonizar, né? Porque a forma de dominar é a forma de insistir nas ideias. Já lá na ideologia alemã, Marx e Engels nos ensinaram que as classes dominantes é que marcam as ideias dominantes. Não é mesmo? E publicam aquilo que interessa, né? Então, é sobre esse espaço que eu gostaria de colocar a minha fala, muito mais nesse sentido que o Nelson Caran coloca. Colocar aqui o menos acadêmica possível, ainda que no campo acadêmico, uma problemática que pode ser tarefa de debate, de discussões, etc. E eu começaria com uma citação de um pensador brasileiro, que eu gosto muito, um filósofo, chamado Leandro Conder, que tem um livrinho muito bonito, chamado O Futuro da Filosofia da Praxis, e onde ele trabalha exatamente esta ideia, né, do trabalho e da ação. Isso é a praxis. Do trabalho, do pensamento e da ação, melhor. O Leandro Conder, num debate que a gente fez com funcionários do SESC, do SESC, no Rio, ele diz uma coisa muito interessante. Diz: toda a sociedade vive porque consome. E para consumir depende da produção, isto é, do trabalho. Toda a sociedade vive porque cada geração nela cuida da formação da geração seguinte e lhe transmite algo de sua experiência, portanto, educa. Então, não há sociedade sem trabalho, não há sociedade sem educação. Seja educação formal, ou seja educação no trabalho, no sindicato, na greve, na família, na vida, etc. O que ocorre é que, historicamente, nós não conhecemos ainda uma forma de organização humana onde os seres humanos estivessem em iguais condições de produzir a si mesmos pelo trabalho e educar-se de forma democrática. Por quê? Porque a história da humanidade até hoje é a dominação de um grupo, de uma classe sobre a outra. É a pré-história do humano, diz Marx. A divisão em classes, e a divisão de classe não é um extrato, a divisão de classe significa a divisão de poder, de força. Ela cinde o gênero humano. Ela trava a humanidade, esteriliza capacidades. Hoje, o mercado esteriliza capacidades a rodo. Impede que milhões e milhões se desenvolvam.
há mais de 20 anos li um texto de um matemático italiano, cujo nome esqueço agora, que dizia que se o mundo democratizasse o ensino médio no padrão da ciência básica que estava na NASA, que não é nada mais que química, física, papapá, não haveria problema para vencer o problema do câncer, por exemplo. Porque a quantidade instrumentalizada com o direito a desenvolver a sua capacidade é um elemento fundamental da qualidade. Tudo ao inverso do que a ideologia nos diz, que para uma coisa ser boa tem que ser para poucos. Disse muito que a escola de qualidade, a escola piorou porque aumentou muita gente dentro. Mas por quê? Por quê? Por que piorou? Porque a sociedade não é democrática. Então, eu, nesse sentido, gostaria primeiramente, eu até passei um texto que tem fixar um pouco essa ideia. Por que o trabalho é um direito, por que o trabalho é um dever e por que o trabalho é um princípio educativo? Então, trabalho não é sinônimo de emprego e nem vice-versa. Trabalho é a atitude humana de sair de si, imprimido pela necessidade, e com outros seres humanos, intercambiar com aquilo que ele é, natureza. Buscar na natureza os elementos que lhe dão o metabolismo da vida. Então, o trabalho é uma ação do homem em diálogo com a natureza para retirar dela aquilo que o constitui, proteínas, vitaminas, do ponto de vista físico, né? E em transformando a natureza, vai transformando a si mesmo. Eu lembro muito da minha infância, quando ajudava minha mãe a plantar ervilha com o dedo. A terra fofa, mas se a terra fosse um pouquinho mais dura, a gente pegava um pauzinho. Eu tenho aí um PowerPoint, eu não gosto muito de trabalhar com PowerPoint quando penso, mas é um PowerPoint mostrando a evolução da técnica. É fantástica. Mas a evolução da técnica na sociedade cindida, vou ver logo adiante, é dramática. Se vocês forem ao dicionário de pensamento marxista do Tom Bottomore, ele vai dizer que ciência e tecnologia, quando utilizada como valor de uso, é extensão de sentidos e membros humanos. Eis o esforço do homem de sair da pedra lascada e buscar meios de abreviar o tempo de produção da sua necessidade. Mas ele diz, quando é valor de troca, a ciência pode ser tortura, né? E ele diz mais, socialismo por excelência é sociedade tecnológica. Se tecnologia é entendida como valor de uso e não como valor de dominação. Então, o trabalho, nesse sentido, é um direito. Toda vez que você nega o trabalho, é uma forma de matar. E por isso que a sociedade que nega o trabalho é criminosa. É um direito à vida. Agora, quantos milhares de trabalhadores no mundo hoje que perdem o trabalho aos 40 anos para encontrar uma nova colocação? Que tortura é essa? Hoje mesmo eu viajei do Rio para cá para um jovem que foi ao Rio fazer um concurso na Casa da Moeda, buscando uma tentativa de se inserir num mercado mais seguro. Mas se o trabalho é um direito, é também um dever. Eu perguntaria, no sentido produtivo, o Eike Batista tem toda a fortuna dele pelo dever do trabalho, ou pelo trabalho, que produz valores de uso? Não. Então, o paradoxo é de que aqueles que produzem os meios de vida são aqueles que têm menos possibilidade de ter qualidade desses meios de vida. Vinícius de Moraes expressou isso muito bem no poema, né, canção Operário em Construção, né?
Então, o trabalho é um dever, não só trabalho intelectual, não só trabalho de gerenciar negócios, não só trabalho de ter informação privilegiada de séculos de pesquisa sobre minas, sobre ferro, cujo pai foi ministro de Minas e Energia durante a ditadura e que tem, portanto, informação privilegiada. Eis a união, Nelson, de fazer ciência do trabalho, entender o processo de trabalho e do trabalho na sociedade. Então, o trabalho é um dever no sentido de que só teria o direito a comer quem trabalha. Mas a divisão do trabalho manual e intelectual faz isso que o Carão dizia. Uns pensam e outros produzem. E a hierarquia de valorizar o trabalho é inversa. Eu leciono há muito tempo na pós-graduação e na graduação. É muito mais fácil dar um curso para marmanjos que já leem, que leem livros, discutem com você, do que ir lá numa creche, num bairro, numa favela, trabalhar com crianças mutiladas no seu afeto, e não é culpabilizar os pais. Mutiladas no ambiente que vivem, mutiladas num ambiente que não é escola, é um depósito. E esse professor discute se piso, será que vale o piso? E a gente não estranha quando uma diária de um juiz é o piso. Entende? Então, ciência do trabalho implica dizer, o trabalho é um dever, mas vamos discutir que trabalho. E que mérito tem o trabalho? Qual é o trabalho que gera a vida? Qual é o trabalho que produz vida? Que mantém vida? E por isso que o trabalho, lá nos clássicos, é princípio formador da personalidade. Aqui a pedagogia pegou mal esse princípio pedagógico, pegou o trabalho como saber fazer. Claro, tem uma dimensão do fazer trabalho, mas quando a gente lê lá os clássicos, o Marx, o Engels, o trabalho como princípio educativo tem uma dimensão ética, de formar personalidade, de não formar exploradores, de formar o homem novo para a sociedade em que não haverá divisão de trabalho manual e intelectual. Condenar alguém todo tempo só ler livro é diminuir esse ser humano. E condenar alguém só plantando é diminuir esse ser humano. Então, o trabalho com o princípio educativo é elemento socializador de uma personalidade não exploradora. Esse é o sentido mais, eu diria, da raiz do trabalho com o princípio educativo. Acho que este é um pé importante, e lá na proposta da Escola da Ciência do Trabalho está muito posto, de ter uma base interdisciplinar para entender filosófica, econômica, política, cultural, psicologicamente, o mundo da produção da vida pelo trabalho.